Voltamos com o programa Café com Direito, aqui na RCTV, do seu jeito para você, investindo na sua cidadania. E vamos conhecer mais do tributo, até porque tudo bem, né? A lei já existia, vamos renovar, vamos aumentar regulamentar algumas coisas que estavam em aberta no Petrônio. Mas e a arrecadação? Em relação, não números exatos, né? Mas de fato o Estado tem tido retorno, as pessoas têm buscado, o contribuinte tem buscado a quitar o seu ITCMD? Muito interessante a sua pergunta, Sheila. O perfil do contribuinte paraibano é de bom pagador de tributos. Então, ao ser convocado pela Secretaria de Estado da Receita a conhecer aquilo que ele deve, ele de imediato tem contribuído com o Estado, tem pago. Pode parcelar? No caso dos autos? Tem pago os seus impostos. No tocante ao ITCMD, a arrecadação realmente tem crescido. E já respondendo a sua pergunta aí, é possível o parcelamento, sim. É possível o parcelamento do ITCMD. Então, o contribuinte que deseja, é um direito que lhe assiste, a legislação permite, então só cabe a ele procurar a gerência de ITCD, as coletorias estaduais e procurar realmente fazer o parcelamento se realmente você precisar. Muitas vezes não é estimulante o parcelamento, porque quando se procura a receita para pagar o ITCMD, é porque você quer a guia de informação do ITCD para fazer a transferência que você almeja, que você está precisando. Se você parcela em 10 vezes, você vai esperar 10 meses para poder receber aquela guia de informação de ITCD. Porém, é um direito que assiste o contribuinte, se ele precisar de parcelar, ele tem que procurar os seus direitos. Voltando ao assunto, a arrecadação realmente no tocante ao ITCD tem crescido consideravelmente, tendo em vista esses convênios que temos com a Receita Federal e com a Receita Municipal, tendo em vista que a Receita Municipal também dispõe de uma base de dados, que é a base de dados dos imóveis de uma pessoa e que trabalha a questão da cobrança do ITBI. É uma base muito boa que também nós utilizamos porque trata-se de uma avaliação oficial. Verdade. Agora, vamos tentar dar uma boa notícia, doutor Petrônio. Existe alguma, nessa legislação que mexeram aí em 2012, 2013, em que isenta o contribuinte ou que diminua ou para servidor público ou de acordo com o valor do imóvel? Existe de alguma forma? Dá um pouco de esperança. Muito boa, muito boa. Desde a instituição do imposto, desde a Lei 5123 de 89, já se tem a possibilidade de isenção. Então, o artigo 5º da Lei 5123 prevê uma série de condições para que o contribuinte possa se isentar da exigibilidade desse imposto. Na dúvida, o contribuinte pode procurar essa lei, a Lei 5123 de 89, está disponível no site da Secretaria. Se precisar de maiores esclarecimentos, procura também a gerência de ITCD lá na Recebedoria de Renda. Qualquer dos nossos auditores vai ter o maior prazer em orientar. E o contribuinte, estando enquadrado na possibilidade de obter aquela isenção, faz um requerimento, nós já disponibilizamos aquele formulário e ele busca essa isenção. Essa isenção mediante um parecer da Gerência Executiva de Tributação do Estado, aprovado pelo próprio secretário de Estado da Receita. Então, muito fácil, se ele tem direito, ele tem a isenção. Além da isenção, a lei também prevê, no campo da não incidência, aquelas imunidades tributárias que existem lá na Carta Maior, na Constituição Federal da República do Brasil. Então, tanto há a questão da imunidade tributária, como a questão das isenções. E é só o contribuinte procurar a repartição que será bem orientado. Isso é uma das grandes coisas que me incentiva e que me dá motivação para fazer o programa Café com Direito, Petrônio, é que em juízo, nenhum contribuinte ele pode alegar o desconhecimento da lei. Só que, infelizmente, nem todo cidadão, nem todo contribuinte tem acesso a essa legislação. Aí eu te pergunto, você citou várias legislações que são de extrema importância para quem está numa situação dessa, né? Ter que fazer um inventário ou ter que resolver uma questão por já ter feito uma doação. Onde ele pode conseguir essa legislação? Como bem falei, no site da Secretaria ou procurar uma de nossas repartições que o
o chefe daquela repartição, o funcionário daquela repartição, o auditor de plantão lá, irá, com certeza, apresentar e, se for o caso, imprimi-la. Já está, o senhor já está há um bom tempo bom tempo, porque o tempo é algo relativo, administrando exatamente esse tributo ali. Quais são as grandes dúvidas que o contribuinte chega para poder tirar contigo? Só, o contribuinte, dentro daquela questão lá da natureza causa-morte, ele chega fragilizado. Dentro de 60 dias, ele chega um pouco desnorteado. Então, ele procura tirar dúvida de diversos problemas, inclusive até a questão do direito de família. Ele tem dúvida de como proceder, se deve procurar primeiro o cartório, se deve antes pagar o tributo, se há a possibilidade de parcelamento, como que é calculado esse tributo. Então, são dúvidas dessa natureza. Se o ITCD incide sobre valores, sobre numerários, aquele dinheiro que muitas vezes a pessoa deixa e que é objeto do salário, que não foi possível sacar, então ele chegou a óbito e o salário ficou lá, um precatório que ele tem a receber. Então, a gente informa sobre isso aí, orienta e procura de forma coerente. Agora eu quero saber a resposta, por exemplo, do precatório. Como é que, já que é um direito, também vai ter que incidir? Vai ter que incidir. Só faço uma ressalva para a cobrança da multa. O cara morreu, o cara faleceu há 10 anos, mas só agora está disponibilizado aquele precatório. Portanto, a família às vezes nem tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. Né? Nessa condição, há uma previsibilidade para dispensa daquela multa que se vincula aos 60 dias lá, trazida pelo Código Civil e pela nossa lei. Então, nesse caso, o contribuinte não paga a multa, paga apenas o ITCD. Então, o auditor, quando se depara com o processo do ITCD, ele tem que analisar tudo isso aí, analisar a questão se há ameação, regime de casamento. Então, todas essas nuances são realmente analisadas. Olha aí, então, é de extrema importância esse conhecimento. Agora, o que você, para evitar essas dúvidas ou evitar essa multa, o que você recomenda, né, aqui para os nossos telespectadores, como evitar, o que eles têm que fazer de mais importante para evitar isso e ser um cidadão, pelo menos, estar em dia com essa obrigação tributária? Muito boa a sua pergunta. O contribuinte, dentro da realidade do evento morte, ele até antes de ir à Fazenda Estadual, ao setor de ITCD, a qualquer coletoria do Estado, ele deve procurar o cartório, onde ele irá fazer esse arrolamento e procurar com o tabelião esclarecer como tudo isso vai ser feito. O tabelião, que também é responsável pela cobrança do tributo, irá orientá-lo, irá alertá-lo para os prazos, como é que ele deve declarar esses bens. Então, a orientação que eu dou é que dentro de, no máximo, 60 dias, ele deve procurar o seu advogado, procurar o tabelião dentro do cartório que ele escolheu para fazer a sua escritura e buscar a melhor forma de conduzir todo esse processo. E no tocante à doação, toda vez que ele for doar algo, ele já deve ter a consciência de que incide este imposto, o ITCMD, e procurar, no momento da doação, a Secretaria de Estado da Receita, em qualquer de suas repartições, e pagar e quitar aquele tributo. Petrônio, a gente só tem que agradecer a sua participação, né? Agradecer por você ter vindo, se disponibilizado para falar sobre esse tema, né? Como diz, às vezes tem que dar, não é uma boa notícia quando a gente lembra as pessoas que estão acomodadas e sem fazer o seu inventário, sem fazer o arrolamento de pessoas queridas, entes queridos que faleceram há muito tempo e que tem que correr para evitar essa multa, né, e tentar ver como que você resolve isso. Então a gente só tem que agradecer. O programa Café com Direito tem esse objetivo, que é levar o conhecimento, levar o direito para o telespectador que não tem a graduação, que não está acostumado a lidar com isso, mas que precisa conhecer para poder se tornar um cidadão do bem. Muito obrigada, querida. Obrigado. E o programa Café com Direito fica aqui essa semana e eu desejo para você uma semana maravilhosa e tente colocar em prática esse conhecimento jurídico que você adquire aqui com a gente. E até a próxima semana.